Muito bem, olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de aritmética do Prof. Mate, né? Vamos dar então continuidade à nossa aula 5. Esse aqui vai ser o nosso terceiro vídeo. Nós iniciamos a aula falando sobre números primos, falamos sobre teorema fundamental da aritmética, e depois, na sequência, nós contamos o número de divisores de um número, né? Determinamos, inclusive, uma maneira prática, né? De você determinar a quantidade de divisores utilizando o teorema fundamental da aritmética, né? Utilizando aquela expressão, aquela quebra de um número como produto de primos, para nós determinarmos, então, a quantidade de divisores positivos, né? Quantidade de divisores positivos de um número natural, né? E também uma forma de determinar todos os divisores, tá certo? Isso foi no último vídeo. Nesse vídeo agora, nós vamos utilizar de novo o teorema fundamental da aritmética, só que agora para determinar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum entre dois inteiros, tá? Então, esse é basicamente o objetivo dessa aula, né? Estabelecer uma forma de calcular o máximo divisor comum, o mínimo múltiplo comum de dois inteiros, sabendo a fatoração em fatores primos. E depois, lá no finalzinho, na última parte do vídeo, para complementar, nós vamos mostrar então que existem infinitos números primos, né? No vídeo anterior eu deixei esse questionamento, uma vez que por exemplo, a quantidade de divisores você conta a partir da fatoração de um número em fatores primos, então conhecer os números primos é interessante, né? E aí nós vamos mostrar que esse conjunto é infinito, tá? Então, mas isso é só lá no final do vídeo. Antes disso, nós vamos então relembrar um pouco o que nós vimos até agora, né? O teorema fundamental da aritmética, que é a base de toda essa aula, né? Como você pode perceber. E ele fala o seguinte, que todo número inteiro, ou ele é um primo, ou pode ser escrito de maneira única, como um produto de números primos, a menos da ordem em que esses números primos eles aparecem, né? Nós também vimos o seguinte, né? Que se você tem um número, se você escreve um número inteiro, positivo ou negativo, como um produto de potências de primos, em que você considera aqui os alfas naturais, tá? Então todo número natural todo divisor positivo é dessa forma aqui, o P1 beta 1, PR beta R, onde os betas eles são maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a alfa i, né? Então, a partir dessa proposição aqui, nós temos então que todo divisor de um número inteiro é dessa forma, né? Ou seja, ele é produto de potências dos primos que aparecem na fatoração do n. Cuidando com os expoentes, né? Os expoentes aqui dos divisores, eles podem ser zero, né? Ou então no máximo alfa i, né? Ou no máximo cada alfa, né? Então, o beta 1, por exemplo, não pode ultrapassar alfa 1, e assim por diante, o beta R não pode ultrapassar alfa i, certo? Então, há uma limitação ali para os betas, e, portanto, você consegue contar todos os divisores de um número e dizer exatamente como é que é a cara de todos os divisores de um número, certo? Isso se você conhece a fatoração em primos do seu número, né? E agora nós vamos mostrar o seguinte, vamos pegar dois números, observe que aqui, ó, nós escrevemos os dois números utilizando a mesma quantidade de primos, né? Isso nós também vimos que era possível, desde que você dê a possibilidade dos expoentes serem nulos, né? Então, isso você sempre pode fazer, né? Se você pega dois números, você pode utilizar o mesmo conjunto de primos para fatorar eles como produto de primos, né? Eventualmente, algumas potências aqui vão ser nulas, não tem problema. E aí é o seguinte, vamos chamar de gama i o mínimo entre alfa i e beta i. Então, quem vai ser o gama 1? O gama 1 vai ser o mínimo entre o alfa 1 e o beta 1. Quem é o gama 2?
É o mínimo entre alfa 2 e beta 2. Então você olha para os expoentes, olha para o expoente do P1, olha para o expoente do P2, do P3 e assim por diante, e você coleciona os mínimos. Coleciona os mínimos dele. Ou vai ser um ou vai ser o outro. O mínimo significa o menor dos dois. Ou vai ser o alfa I ou vai ser o beta I. E o delta I, nós vamos chamar o máximo entre o alfa I e o beta I, nós vamos chamar de delta I. Tá? Isso para todo I. Então, o delta 1 é o máximo entre alfa 1 e beta 1. O delta 2 é o máximo entre alfa 2 e beta 2. E assim por diante, o delta R é o máximo entre alfa R e beta R. E aí você observa o seguinte, ó. Quando você olha para esses expoentes aqui, do A e do B, se você olhar para os expoentes dos dois números, né? Então você vai ver o seguinte. Ou, por exemplo, ou o alfa 1 é o mínimo, ou ele é o máximo entre os dois expoentes. Claro, um vai ser o mínimo, outro vai ser o máximo. Para o alfa 2 é a mesma coisa. Alfa 2 e beta 2, um deles vai ser o mínimo e o outro vai ser o máximo. Né? Então, quando nós estamos colecionando aqui os gamas e os deltas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos separando eles em duas categorias. Nós estamos como é que eu posso dizer? Separando os expoentes do A e do B em duas categorias. Aqueles que são os menores dos dois, né? E aqueles que são os maiores 2 a 2, tá certo? Então é basicamente isso que nós estamos fazendo. Se você olhar, por exemplo, para o gama R ou é o alfa R ou é o beta R. Se o gama R for alfa R, o delta R vai ser o beta R e vice-versa, tá certo? Bom, e por que isso é importante? Porque com isso nós podemos determinar quem é o máximo divisor comum entre o A e o B. Quem vai ser o máximo divisor comum entre o A e o B? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar os primos, escrever eles na ordem que eles aparecem aqui, P1, P2, PR, e quem vão ser os expoentes? O expoente do P1 vai ser o gama 1. Quem é o gama 1 mesmo? É o mínimo entre alfa 1 e beta 1. Tá? Então, quando você quer calcular, e assim você vai fazendo. Quem é o expoente do gama? Quem é o expoente do P2? É o gama 2. Quem é o gama 2? É o mínimo entre alfa 2 e beta 2. E assim por diante. Quem vai ser o gama R? O gama R vai ser o mínimo entre o alfa R e o beta R. Tá certo? Então, o que você faz quando você quer determinar, por essa fórmula aqui, né? O que essa fórmula nos diz? Como determinar o máximo divisor comum entre dois inteiros? Sabendo a fatoração desses números em fatores primos. Então, você pega os primos que aparecem aqui, ó. Observe que os primos, eles estão na mesma ordem aqui, né? Aqui, o primeiro primo é o P1. No A, o primeiro primo eu chamei de P1. No B, o primeiro primo também é o P1. Tá? P2, etc. PR. Então, você escreve esses números dessa forma. Você escreve todos eles, né? Para determinar o máximo divisor comum, escreve todos os primos, e aí você vai para os expoentes. Quem vão ser os expoentes que você vai considerar para o máximo divisor comum? O mínimo entre os respectivos expoentes aqui do A e do B. Tá certo? Então é assim que você faz. O mínimo múltiplo comum é algo parecido, só que em vez de você usar os expoentes mínimos, você vai usar os expoentes máximos. Então, cuidado. Para determinar o máximo divisor comum, você usa o mínimo dos expoentes. Para você calcular o mínimo múltiplo comum, você vai usar o máximo dos expoentes para par. Tá certo? Bom, isso daqui, essa é a fórmula que você utiliza e não sabe quando você vai calcular o mínimo múltiplo comum lá na escola. Né? Lembra? Você pega um número, põe um lado do outro, põe uma barra vertical, né? Aí você pergunta, o 2 divide algum deles? Sim, divide. Aí você escreve lá o número 2 do lado da barra. Aí você pega os dois números. Se o primeiro divide o 2, você divide, escreve o número embaixo. Se o segundo divide, você divide e escreve o número embaixo. Se não dividir, você só baixa ele. Né? E assim você vai fazendo. Aquele método da escola. Essa é a explicação de por que é que você pode fazer aquilo lá. O que você está fazendo lá
na verdade, você não percebeu? Para calcular o mínimo múltiplo comum, você escreve todos os primos que dividem um dos dois, divide um dos dois, né? Divide um ou divide o outro, e os expoentes que você vai colecionar lá, que você vai obter no final das contas, é o máximo de cada expoente que aparece na fatoração. Tá? É isso que você faz lá, só que você não percebe. Tenta pensar um pouco mais nisso, e se você não entendeu, você entra em contato comigo que a gente tenta sanar essa possível dúvida, né? Bom, vamos demonstrar então. Vamos mostrar que, de fato, o máximo divisor comum entre o A e o B é dado por este número aqui, tá certo? Bom, vamos começar. A primeira coisa que nós temos que mostrar é o seguinte, que esse sujeito aqui, ele é um divisor comum ao A e ao B, certo? E depois nós vamos mostrar que ele é o máximo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos mostrar que ele é um divisor comum, que ele é um divisor do A e que ele é um divisor do B, porque para ser máximo divisor comum, ele tem que ser um divisor comum antes de mais nada. Observe o seguinte, o gama I, ele é o mínimo entre o alfa I e o beta I. Então, o gama I é menor ou igual ao alfa I e ele também é menor ou igual ao beta I. Porque não tem jeito. O gama I ou é alfa I ou é beta I. Tá? Se o gama I for alfa I, se o mínimo for o alfa I, então o gama I é menor ou igual ao alfa I. Tá? Se o gama I for e se ele for, o gama I for o mínimo, e o alfa I é o menor deles, então, de fato, esse gama I vai ser menor do que o beta I. Tá? E assim por diante. Tá bom? Bom, o que acontece então? Já que o gama I é menor do que o alfa I e o beta I, então, esse número aqui, ó, tá vendo? Esse produto aqui, ele é um produto de potências. Ele é um produto de potências dos primos que aparecem em A e dos primos que aparecem em B. São os mesmos primos, tá? Então, ele é um produto de potência dos primos que aparecem lá no A e no B. O expoente de cada primo é menor ou igual ao expoente que aparece aqui no A e no B. Então, esse expoente aqui é menor que o alfa 1, esse expoente é menor que o beta 1. O gama 2 é menor que o alfa 2 e é menor que o beta 2, e assim por diante. O gama R é menor ou igual ao alfa R e menor ou igual ao beta R. Então, esse sujeito aqui, por aquilo que nós vimos antes, no vídeo anterior, isso aqui é um divisor comum do A e do B. Então, divisor comum ele é. Vamos mostrar agora que ele é o máximo divisor comum. Para isso, o que nós temos que fazer? Supor que existe um outro divisor comum do A e do B. Tá? Então, vamos chamar ele de C. C é um outro divisor comum ao A e ao B. Como ele é um divisor comum, pela fórmula que nós vimos no vídeo anterior, e no início desse vídeo aqui, o C é dessa forma, ele é um produto de potências de primos. Quais primos? Aqueles primos que aparecem no A e no B, elevado aos expoentes. Que expoentes são esses? Não sei, mas são expoentes menores ou iguais ao alfa I e menores ou iguais aos beta Is. Né? Menores ou iguais aos dois. Bom, como esse epsilon I, expoente aqui dos primos que aparecem em C, como esses epsilons Is, eles são menores do que os alfa Is, né? Lembra, lá nos divisores, os expoentes eles são maiores ou iguais a zero, mas eles são limitados pelos expoentes do A, por exemplo, e também do B. Então, é por isso que os epsilon Is aqui eles são menores ou iguais a alfa I. Dá uma olhada lá no vídeo anterior, ou no início desse vídeo aqui. Tá? Então, o epsilon I é menor ou igual ao alfa I e menor ou igual ao beta I. Então, ele é menor ou igual ao mínimo. Se ele é menor ou igual ao mínimo, então ele é menor ou igual ao gama I. Se ele é menor ou igual ao gama I, então, olha só, esse sujeito aqui, ó, esse sujeito é um divisor esse produto de primos é um divisor desse produto de primos aqui, e, portanto, então, o máximo divisor comum é o produto desses primos elevado a esses expoentes aqui. De forma inteiramente análoga, você mostra que o mínimo múltiplo comum é esse produto aqui de primos, só que agora os expoentes vão ser os máximos entre os alfas e os betas. Tá certo? Um exemplo, então, para ficar um pouco mais claro,
nós vamos determinar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum entre 1.260 e 9.800. 1.260 você expande assim como produto de primos, olha só, os primos aqui que aparecem 2, 3, 5 e 7. Os expoentes, ó, esse daqui, ó, esse faz o papel de alfa 1. Esse aqui faz o papel de alfa 2, esse aqui faz o papel de alfa 3, esse aqui o papel de alfa 4. 9.800 você escreve assim como produto de primos, né? Observe o seguinte, ó, aqui no 980 não aparece o primo 3 quando você faz a expansão, quando você fatora ele em produto de primos. Não aparece. Aqui ele aparece no primeiro número. Então vamos lá, vamos dar uma completada aqui, né? Lembra? Vamos escrever os dois números, agora sim, eles estão escritos utilizando os mesmos primos, usando o mesmo conjunto de primos. Só que aqui nós optamos, ou nós permitimos expoentes negativos, expoentes nulos. Apareceu um só, mas tudo bem. Então, quem vai ser o máximo divisor comum entre o 1.260 e o 9.800? Você pega os primos e escreve eles. Quais primos? Os primos que aparecem aqui na fatoração dos dois. Então, nós vamos escrever 2, 3, 5 e 7. Quais serão os expoentes? Qual vai ser o expoente do 2? Se você quer o máximo divisor comum, você pega o mínimo dos expoentes. Então, entre o 2 e o 3, o mínimo é 2. Então, é 2 elevado a 2. Para o 3, você quer o máximo divisor comum, você vai pegar o mínimo dos expoentes. Então, você vai pegar 3 elevado a 0. No 5, qual é o mínimo dos expoentes? O mínimo dos expoentes é esse daqui, é o 1. Então, você escreve 5. Entre o 7 e o 7 quadrado, entre o expoente 1 e o expoente 2, você pega o 1 de novo, tá certo? Então, esse daqui, esse número vai ser o máximo divisor comum entre 1.260 e 9.800. Se você quer o mínimo múltiplo comum, você vai escrever de novo os primos, né? Só que agora, em vez de pegar o mínimo dos expoentes, você vai pegar o máximo dos expoentes. Então é o seguinte, como no máximo divisor comum o expoente que apareceu foi o 2, no mínimo múltiplo comum o expoente do 2 vai ser o 3. O expoente do 3, no máximo divisor comum era o 0, era o mínimo. Agora vai ser o máximo, que é o 2, o expoente do 3. Tá? E assim por diante. 5. Qual é o máximo expoente que aparece no 5? 1 ou 2? É 2. Então pronto. Entre 7 elevado a 1 e 7 quadrado, você pega o 7 quadrado. Então, assim que você calcula o mínimo múltiplo comum. Usa aquele método das barras, que eu falei, aquele método da barra que você vê na escola, e você vai perceber que no final do dia, você fez exatamente isso daqui. Tá? Só que você não sabia que você estava fazendo isso. Tá bom? Bom, vamos a um exemplo, ou vamos a algumas propriedades aqui interessantes que você pode tirar a partir dessa formuleta aqui de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Tá? E o que nós estamos querendo fazer nesse exemplo aqui? Determinar quais pares de números naturais, A e B, satisfazem essa condição aqui. Ó. O mínimo múltiplo comum entre A e B é igual ao máximo divisor comum entre A e B ao quadrado. Beleza. Lembrando que o que a gente faz para calcular o mínimo múltiplo comum? Você escreve os dois números como um produto de primos, de potências de primos, tá? Potências eventualmente nulas. Se você quer calcular o máximo divisor comum, olha como é que é o máximo divisor comum. Aqui, ó. Desculpa, o mínimo múltiplo comum. Ele é P1 delta 1, PR delta R, onde os deltas são os máximos entre os alfas is e os beta is. E o máximo divisor comum é P1 gama 1, PR gama R, onde os gamas são os mínimos. Tá? Então, os mínimos entre os alfa is e os beta is. Então, é assim que você faz. Beleza. Agora nós vamos determinar, então, quais são os primos, quais são os números que satisfazem isso aqui. Então, vamos lá. A nós vamos expandir assim, beta nós vamos expandir assim. São números naturais, então nós podemos considerar os finais aqui como sendo positivos. Tá? Então, o que nós temos? Quando que o mínimo múltiplo comum de A e B vai ser igual ao máximo divisor comum de A e B ao quadrado? Isso aqui vai acontecer se e somente se o máximo entre alfa i e beta i for 2 vezes o mínimo entre
alfa i e beta i. Claro, eu quero que esse mínimo múltiplo comum seja igual a esse quadrado aqui do máximo divisor comum. Então, os expoentes dos primos daqui, que são os máximos, tem que ser 2 vezes o mínimo dos expoentes alfa i e beta i. Né? Porque o MDC entre A e B, ele é quem? P1 elevado a quem? Ao mínimo entre alfa 1 e beta 1. Vezes P2 elevado ao mínimo entre alfa 1, entre alfa 2 e beta 2. E assim por diante. Vezes PR elevado ao mínimo entre alfa R e beta R. Como o máximo divisor comum está ao quadrado, então vai aparecer um 2 aqui, né, nos expoentes dos primos. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre A e B ser igual ao máximo divisor comum de A e B ao quadrado significa dizer que o máximo entre alfa i e beta i é 2 vezes o mínimo entre alfa i e beta i. Isso para todo i. Tá? Isso aqui quer dizer o seguinte. Ou o alfa i é 2 vezes beta i. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte. Quem é o máximo entre alfa i e beta i? Pode ser o alfa i? Pode. Bom, se o máximo for o alfa i, então alfa i vai ser igual a 2 vezes o mínimo entre alfa i e beta i. Vem para lá. Se o máximo é alfa, o mínimo vai ser o beta. Então, ou o alfa i vai ser 2 vezes o beta i, ou o beta i é que vai ser 2 vezes o alfa i. Se o máximo for o beta, então o beta tem que ser 2 vezes o mínimo. Se um beta é máximo, o alfa que é o mínimo. Então não tem jeito. Ou o alfa i é 2 vezes beta i, ou é o beta i que é 2 vezes alfa i. Né? Então você pode observar que o primeiro caso ocorre quando o alfa é o máximo e, consequentemente, o beta é o mínimo. O segundo caso acontece quando o beta é o máximo e o alfa é o mínimo. É claro que isso pode ir intercalando, né? Uma hora o alfa é o mínimo, outra hora o beta é o máximo. Isso pode ir intercalando, isso não tem problema. Tá? Mas então, quais são os números? Quais são os números que têm essa propriedade aqui? São aqueles números que satisfazem isso daqui. Os expoentes, um é o dobro do outro. Um é o dobro do outro intercaladamente. Então, vamos olhar, por exemplo, para o 20 e para o 50. O 20 você escreve assim, 2 ao quadrado vezes 5. O 50 você escreve como 2 vezes 5 ao quadrado. Olha para os expoentes. Olha aqui, ó. Olha para o expoente do 2. O expoente do 2 no A é 2 vezes o expoente do 2 no 50. É o dobro, né? Olha para o expoente do 5 aqui. O expoente do 5 no B é 2 vezes o expoente do 5 no A. Então, de fato, percebe? Os expoentes que aparecem, um sempre vai ser o dobro do outro. Né? Quando isso acontece com todos os expoentes, então você tem essa propriedade aqui. E aí você tem, de fato, ó, que o mínimo múltiplo comum entre 20 e 50 é isso aqui. 2 vezes 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Desculpa, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso é exatamente o máximo divisor comum ao quadrado. Tá certo? Então, esses são os números. 2 números satisfazem isso daqui, então, satisfazem essa propriedade, quando os expoentes, se você olhar para eles, um expoente sempre será o dobro do outro. C e somente C. C e somente C aqui. C e somente C. Tudo bem? Bom, vamos continuar então. Um exercício breve para vocês é mostrar que se n é um número natural maior do que 4, composto, então n divide n menos 2 fatorial. Um exercíciozinho. E para completar, então, para terminar, vamos mostrar que existem infinitos números primos. Para mostrar que existem infinitos primos, nós vamos supor que existe um número finito de primos. Se nós chegarmos num absurdo, isso daqui não vai ser verdade. Essa nossa suposição não será verdade, ela será falsa. Como ela será falsa, a negação dela é que será verdadeira. Qual é a negação de número finito? Número infinito. Tá? Então vamos lá. Vamos mostrar então, vamos supor que existe um número finito de primos. Vamos chamar eles de P1, P2 até Pn. Tá certo?
Vamos considerar esse número natural aqui. Qual é esse número natural? É o produto de todos os primos mais um. Produto de todos os primos mais um. Tá. Lembra? Primo é sempre maior do que 1. Então, quando você tem uma quantidade, uma lista de números maiores do que 1 e faz o produto deles e soma 1, isso é maior que 1. Não pode ser 1. Tá? Isso aqui, essa soma só seria 1 se isso aqui fosse 0. Mas isso aqui não é 0, porque nenhum primo pode ser 0, então isso aqui não pode ser anulado. Então, de fato, essa soma é maior que 1. O que diz o teorema fundamental da aritmética? O teorema fundamental da aritmética fala: esse número n aqui, ó, o produto de todos os primos, que é um número finito, mais 1, esse sujeito possui um fator primo. Possui pelo menos um fator primo ele possui. Então, algum primo divide ele. E esse fator primo não tem jeito. Ele tem que ser algum dos primos dessa lista, porque nós estamos supondo, ó, o número de primos é finito e são esses aqui. Então, acabou. O fator primo do n tem que ser um desses sujeitos. Logo, o primo p, que é um desses aqui, divide esse sujeito aqui. Claro, ele é um fator, então ele divide n. Se ele é um fator de n, ele divide n. Então ele divide isso daqui, certo? Mas, o P é um desses aqui. Se o P é um desses, ele divide o produto entre eles, né? Bom, então olha aqui que nós temos que o fator primo do n divide essa soma, que é o n, e esse primo, ele divide esse produto aqui, ó, porque o primo P é um desses primos aqui da lista. Então ele divide o produto. Se divide esse número e divide aquele lá, ele divide a diferença. Mas a diferença é 1. Pera, como lá? Um primo dividindo 1? Isso não pode. Esse é o nosso absurdo que nós chegamos. Então, como nós chegamos num absurdo, como eu já tinha dito antes, o número de primos não pode ser finito. Se ele não pode ser finito, ele tem que ser infinito. Beleza? Bom, com isso nós chegamos ao fim desse vídeo, chegamos ao fim da terceira parte da aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que vocês gostaram, porque, dá uma fórmula para você calcular o máximo de divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois inteiros, sabendo a fatoração deles. Isso é muito legal, né? Aí você não precisa, para determinar o máximo divisor comum, agora você, por exemplo, não precisa mais usar aquelas divisões sucessivas, né? Basta você fatorar ele. Se você conhece a fatoração, você conhece o máximo divisor comum e você também conhece o mínimo múltiplo comum. Beleza? Bom, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.